Então, fazer uma correção. Quando eu disse que se a função é se é o ponto de máximo ou mínimo, então a derivada é zero, isso só vale quando o máximo e mínimo está no interior do domínio. Então, mesmo que você calcule derivada nos extremos, se você tiver algo assim, por exemplo, esse é o ponto de máximo, mas a derivada não é zero. Isso só vale quando é máximo local que está no meio, quer dizer, está no interior, não nos extremos. Você tem o intervalo AB fechado, vale para quando o AB estiver no intervalo aberto AB. Bom, então eu vou fazer o desenho aqui desse teorema. Então vocês têm a função definida entre A e B. Digamos que esse é o valor de A e o valor de B é a mesma coisa. Tudo bem? Então, aqui ela pode fazer um monte de voltas. E o que eu digo? Existe um ponto, quando eu falo existe, pelo menos um. Nesse caso que eu desenhei aqui, tem vários. Existe um ponto, quem que é o C aqui? Eu posso tomar como C este aqui. Então, nos extremos ela é contínua, em particular não pode ir para o infinito, menos infinito, e, é, e, e ela é definida nos extremos, né? E o que acontece? Então, no meio, existe um ponto em que a derivada é zero. Ou seja, reta tangente nesse ponto é horizontal. Tudo bem? Então, exemplo, f de x igual a x ao cubo menos x mais um. Tudo bem? Então, eu tenho que f é contínua e derivável em todo o seu domínio. Então, f é contínua e derivável em R. Por quê? Porque constante é contínua e derivada. Polinômio é contínuo e derivável, né? Mas vocês podem usar também constante é contínuo e derivável. Identidade, que é o x, é contínuo e derivável. Soma e multiplicação de funções contínuas e deriváveis são contínuos e deriváveis. Então, em particular, polinômio já é um monte de coisa, né? Basicamente é isso. Composição de funções contínuas e deriváveis. Então, é assim que a gente usa para justificar quando quer que uma função basicamente dada por expressões, combinação de expressões que a gente sabe que é contínua e derivável, a função vai ser contínua e derivável, com algumas exceções que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, raiz cúbica de x, né? Porque é, na verdade, a raiz enésima de x, a gente não prova que é derivável. É o x elevado a r, né, para um r real, para x maior do que zero. Então, a gente tem que tomar cuidado no caso no x igual a zero, ou quando você faz uma divisão de funções, o denominador dá zero. Bom, é, então, em particular, f é contínua em zero, e derivável no intervalo aberto 0,1. Quer dizer, na verdade é em 0,1 também. Mas como o que eu quero aqui é só derivar, vamos colocar o que a gente precisa. Tudo bem? Deixa eu colocar essa função aqui no GeoGebra. Cadê o ponteiro? Tá. Opa, subi de novo. Hum,
Não está aparecendo. Vamos ver se nessa vai aparecer. Não, nessa não está aparecendo nem a imagem. Bom, eu Eu já falei isso com a mamãe. Mamãe falou, tá? é, com licença? Fala de novo, alguém falou alguma coisa? Tá onde? Não? Ah, Se, tá. se não dá, não, sabe? Porque sabe que hora as coisas de seis é de noite. É de noite, não é de dia. As coisas de seis é de noite. Hum, Não Deixa eu vai ver ser de se. manhã, não. Vai ser à noite. Mas você já colocou o nome, É, né? Eu vou. aqui Então nem já tá colocou o ligando. nome. Já tá tudo certo lá. Bom, hum? Acho que é melhor, tá? É que eu não sei se a pessoa está querendo falar e eu não estou entendendo, ou se é por engano, mas acho que é engano. Vamos ver se o projetor funciona. É, se funcionar, eu apago aqui para usar os outros e usar aqui no meio para o GeoGebra. Ah, funcionou. Então, eu vou escrever de novo isso numa outra lousa e usar aqui o meio para o GeoGebra. Não apaguei direito. Então, exemplo, f de x é igual a x ao cubo menos x mais um. Tudo bem? F é contínua e derivável em R, em particular, f é contínua em 0, 1 e derivável em 0, 1. Por que eu estou escrevendo isso, fazendo questão de escrever? A única vez que eu vou escrever isso. Eu não vou aqui, né, repetir várias vezes, assim. Não precisa cada vez que for exercício você justificar, é por causa disso em particular, não. Mas é só para lembrar que o enunciado, embora está falando que é uma função definida no intervalo fechado, não tem problema se estiver definido num conjunto maior, você considerar a restrição da função a um pedaço. Tudo bem? E quando fala que a função é derivável no interior, também não está falando nada sobre os outros dois pontos do extremo. Quer dizer, não estou dizendo que é derivável somente no interior. Estou falando que nesses é derivável. Nos outros dois, os extremos, pode ser ou não. Tanto faz. Tudo bem? Então, ah, né? Tá. Então, eu vou colocar aqui a função x ao cubo menos x
mais um. Tudo bem? Eu vou dar um zoom aqui, no intervalo que a gente vai considerar. E o que acontece? Eu vou marcar dois pontos aqui. Então, 0, f de zero e o 1, f de um. Tudo bem? Bom, é só fazer as contas aqui, que é só fazer as contas aqui que vocês veem que, note que f de zero é igual a um, né? Porque dá zero menos zero mais um. E f de um também é igual a 1 ao cubo dá um, menos um dá zero, mais um dá um de novo. Tudo bem? Logo, pelo teorema de Euler, eu ainda não fiz a prova, né? Eu só estou já aplicando pelo teorema de Euler. Existe C pertencente a zero um, tal que f' de C é igual a zero. Tudo bem? Na verdade, como é um caso particular, e nesse caso, eu não preciso do teorema de Euler para provar, eu posso calcular quem é C. Vejam bem, o teorema de Euler, aqui pelo desenho, talvez até seja bem no meio. Não, não vai ser bem no meio, não. Não está dizendo que vai ficar no meio, não está dizendo onde que fica. Pode ficar bem perto do zero, pode ficar bem perto do um, pode ficar mais ou menos no meio. Tudo bem? Agora vamos calcular quem que é esse C no caso. Então, vou escrever aqui. No caso, como é que a gente calcula esse C? Vamos fazer para calcular. T, fazemos f' de x, qualquer, vai ser 3x ao quadrado, menos 1 igual a zero. Então, 3x ao quadrado igual a um, x ao quadrado igual a um terço, x é igual a mais ou menos um sobre raiz de 3, tá? Então não dá menos. E como a gente está procurando no intervalo como C pertence a esse intervalo 0, 1, a gente tomamos C igual a um sobre raiz de 3. Tudo bem? Então, como é que eu posso entender geometricamente isso? Já para adiantar o teorema do valor médio. Bom, então aqui eu vou pegar a função que é y igual a 1 sobre raiz, opa, raiz de 3. Não, não deu certo aqui? Peraí. Não, acho que... Ah, não. Não, claro que não deu certo, porque na verdade esse não é y, esse é o x. Esse é o ponto em que você tem. Agora vamos calcular, na verdade vai ser assim. Eu vou pegar o ponto C maiúsculo, vai ser um sobre raiz de 3. Então esse é o x. E aqui vai ser f de um sobre raiz de 3. Tudo bem? Que é esse ponto aqui. Ah, só que isso era para ser ponto, não é para escrever como vetor. Tá.
Eu vou, eu vou apagar aqui. Eu vou colocar C1 sobre raiz de 3. Vamos ver se ele entende como número mesmo. Tá. Isso é um número qualquer. E agora eu vou fazer ponto para não ter dúvida. Vamos ver se agora ele entende. Um sobre. Opa, na verdade eu vou colocar diferente. C, F de C. Não? Bom, agora então eu vou fazer o seguinte, direto. Y igual a F de C. Pronto. Agora dá certo. Tudo bem? Porque, é claro, esse é o valor do Y, não do X, né? O X é 1/raiz de 3, é esse ponto aqui. Então, vocês veem que então não é bem no meio, não, né? É um pouco acima, depois do meio, né? Bom, agora vamos fazer, só para ilustrar, eu vou mudar a cor porque tá, assim fica mais visível. Agora vamos mostrar a reta que passa pelo ponto A, B. Vamos ver se ele entende isso. Sim. Essa é a reta que passa pelo ponto A, B. Tudo bem. Então, é claro que se f de, nas hipóteses do teorema de Rolle, se f de A é igual a f de B, a reta que passa pelo ponto AF de A e BF de B vai ser sempre horizontal, porque f de A é igual a f de B, tudo bem? Então, isso é simples perceber. Então, nesse caso, a reta tangente nesse ponto encontrado pelo teorema de Rolle vai ser paralela à reta secante passando pelos pontos AF de A, BF de B. Tudo bem? E é isso que vai acontecer no caso geral do teorema do valor médio. Tudo bem? A gente vai meio rotacionar essa função. Você não vai ter f de A igual a f de B, mas você vai conseguir uma reta que seja paralela à reta dada. Tudo bem? Bom, é, vamos fazer a demonstração do teorema de Rolle? Demonstração do teorema de Rolle. É, então, estou vendo aqui que está com um delay muito grande, mas, bom, vamos usar dois resultados vistos anteriormente. É, teorema de Weierstrass. Foi com esse nome, né, que o Leonardo ensinou, né? O teorema do valor absoluto. Se f é contínua em AB, então f admite
ponto de mínimo e de máximo global, o absoluto, tudo bem? É... Bom, você, professor Leonardo ensinou como que tem máximo e mínimo, né? Mas se tem máximo, é só pegar menos a função e você obtém o mínimo também, né? Quer dizer, se alguém enuncia o teorema dos Weisses apenas como tem ponto de máximo, vocês deduzem facilmente que tem ponto de mínimo, porque menos uma função contínua, se você multiplicar uma função contínua por menos um, vai continuar sendo contínua. E aí você aplica nesse, o máximo desse vai ser o mínimo da anterior, tudo bem? Eu vou precisar disso, vou precisar do máximo e do mínimo. Vocês vão ver por quê. Dois, o quê? Ah, então, o teorema de Weisskopf só garante que existe em AB. Então, tá. Então, pode existir. Só que para o segundo, que é aplicar derivado e mostrar que é zero, tem que estar no meio. E aí é que entra a hipótese que f de A é igual a f de B. Tudo bem? Então aí a gente vai fazer os casos a caso. Tudo bem? Mas o teorema de Weiss, esse enunciado vale sem nenhuma restrição, só que não garante que está no meio. Tudo bem? Pode ser os extremos. Por isso, tem um trabalhinho. Por isso precisa de hipótese de que f de A é igual a f de B. Dois. Se f é derivável em AB aberto. Agora é importante que seja aberto. E C pertencente a AB é ponto de máximo ou mínimo local ou global, mas no caso a gente pode usar só para global. O absoluto, né? Não sei qual dessas palavras o Leonardo está usando. Então, f' de C é igual a zero. Presta atenção, como eu falo sempre, onde é intervalo aberto, onde é fechado. Aqui vale quando está no meio, quando está no interior do intervalo, não nos extremos. Tudo bem? É, tudo bem. Então, a gente já tem essas duas coisas, né? Tem o máximo e o mínimo. O que que eu preciso, é, então, para provar o teorema de Rolle? Eu já tenho essa hipótese, f é contínua em AB. Então, eu já tenho máximo e mínimo. Eu tenho essa dois aqui. Eu tenho já que f é derivável no intervalo AB. Então, se eu pegar o C, que é máximo, ponto de máximo mínimo, lembrando, ponto de máximo mínimo está no eixo X. Máximo e mínimo está no eixo Y, tudo bem? Ponto de máximo é o ponto em que é atingido X, né? Por exemplo, qual que é o ponto de máximo do PIB brasileiro nos últimos 10 anos? Você não vai pegar o PIB, o valor do PIB, você vai pegar em que ano ou que mês atingiu o máximo, tudo bem? Se f é derivável tá, então você já tem isso. Então basta pegar esse C e aplicar aqui. Só que aí o que que a gente tem que garantir que esse C está, ou que a gente pode tomar um C ponto de máximo no interior, tudo bem? E aí a gente divide em alguns casos. Eu vou fazer os desenhos dos casos aqui. Bom, eu acho que eu vou fazer lá, né? Tá muito apertado aqui. É,
Se eu falar que o mínimo e o máximo, ambos estão nos extremos, então o que acontece? E a função não é. Primeira coisa, a função é constante. A, B, constante. Bom, se a função é constante, eu posso pegar qualquer ponto no intervalo AB. Tudo bem? Eu posso pegar qualquer ponto no intervalo AB. Ah, e lembrando, né? Eu não coloquei isso explicitamente, mas em geral, quando a gente fala intervalo, já fica implícito isso. O AB, o A é menor do que B, né? Tá. Tinha que colocar isso no enunciado do teorema de Rolo, né? Senão, você vai, e se você permitir, né, um intervalo degenerado, aí você vai dizer não existe, porque não existe ninguém entre A e B. Tudo bem, estou considerando A menor que B. Bom, se a função for constante, então você tem isso. Pode pegar A mais B sobre 2. Qualquer um entre A e B vai satisfazer a condição. Bom, agora vamos considerar que o mínimo e o máximo ambos estão nos extremos. Então, a gente tem três casos quando isso acontece. Eu vou comparar A, B e digamos, o mínimo está no A e o máximo está no B. Então, o que acontece? Ou a função é constante, se f de A é igual a f de B, né, que é a hipótese, ou, ou não vai satisfazer as hipóteses do teorema de Rolo. Tudo bem? Se eu tenho que f de A é igual a f de B e um deles é máximo, o outro é mínimo, então a função é constante, né? Porque justamente estou dizendo que então, todo f de x está entre f de A e f de B. Como os dois são iguais, todo f de x é igual. Então, esses dois casos aqui que eu desenhei não podem porque não se aplicam ao é, às hipóteses do teorema de Rolo. E o terceiro, e o quarto caso, né, pelo menos um deles, ou o A ou B, ou melhor, ou o máximo ou o mínimo, está no ponto C. Então, vamos dizer um dos casos que o máximo está no interior, né, quer dizer, está no interior, e o outro caso em que o mínimo está no interior. Então, faz assim, tudo bem? E aí, nesses dois casos, eu uso o teorema 2 lá, né? Que diz que esse é ponto de máximo e mínimo. No interior, então, a derivada é zero. Tudo bem? Então, vamos lá. Suponha que F é como nas hipóteses do teorema de Rolo. Tudo bem? É, Em particular, F de A é igual a F de B. Tudo bem? Isso vai ser importante. Bom, é, sejam C1 e C2 os pontos de máximo e mínimo local, de F, de F, né? Eu estou já restringindo F no intervalo AB. Tudo bem? Então, esses existem pelo teorema de Weierstrass. Tudo bem? Agora eu vou dividir em dois casos que já agloba isso. Tudo bem? Caso um, C1 pertence a AB ou
C2 pertence a B. Aberto. Então, quer dizer, um dos dois está no interior. Nesse caso, morreu. Já prova o teorema. Nesse caso, pelo teorema 2, f' de C1 é igual a zero, ou f' de C2 é igual a zero. Tudo bem? E vale a tese do teorema de Rolls. Tudo bem? Então, você tem um desses pontos nos extremos, no interior, você já tem que a derivada é zero. Caso 2, vamos colocar aqui, C1 é igual a A e C2 é igual a B. Então, o que que a gente tem? Máximo, mínimo, né? Então, para todo x pertencente ao intervalo AB, temos o quê? É, f de A é maior ou igual a f de x, porque f de A, porque A é ponto de máximo, e por sua vez vai ser maior ou igual a f de B, porque é ponto de mínimo. Tudo bem? Como A, f de A é igual a f de B, temos é, f, temos que f é constante. Vou continuar aqui. Logo, é, f' de x é igual a zero para todo x pertencente a B. Nesse caso, tome C como sendo qualquer coisa no meio. Vou pegar o A mais B sobre 2, mas poderia pegar qualquer C nesse intervalo. E teremos f' de C igual a zero. Caso 3, f' de x, né? Nesse caso vai ser zero sempre. Tudo bem? Caso 3, f de A, ou C1 igual a e C2 igual a B. Ah, contrário. Análogo. Tudo bem? Novamente, a gente vai ter que a função é constante. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então, aqui contempla todos esses casos. Aqui, esses dois eu já elimino, né? Que são justamente casos em que dá para ver pelo gráfico que não tem ponto que a derivada é zero, que a reta tangente é horizontal. É... E, e vocês têm o quê? Então, porque f de A é igual a f de B, então, se o máximo e o mínimo ambos estão nos extremos, necessariamente vai ser o caso 2 ou 3, vai cair no caso que é constante, eu posso pegar qualquer ponto. Se pelo menos um deles, porque eu posso ter casos desse tipo, né? Por exemplo, a função faz isso. Esse é o máximo um dos pontos, né? O máximo está no A, mas o mínimo está no interior. Mas se pelo menos um dos extremos, dos pontos de extremos, né, está no interior, você já tem o teorema de Rollo verdadeiro.
Tudo bem, pessoal? Agora, pessoal, desse Gauá, ah, quer que desse link também do fundo? Acho que já. Sei lá, quando eu entrei, eu também. Como a gente vem andando, aí acaba vindo com o corpo quente, você sente aquele frio na hora, aquele calor na hora, né? Mas depois passa. Mas se vocês quiserem, quer que desse link lá também, tá bom assim. Tá. Coisa que esse outro é mais difícil desse ligar. Bom, pessoal, agora vamos pensar no seguinte cenário. Então, um veículo estava no quilômetro 20 às 14 horas em uma rodovia cuja velocidade máxima é de 120 quilômetros por hora. Tudo bem? É, Às 16 horas estava no quilômetro 280. Tudo bem? Podemos dizer que em algum momento o veículo estava acima da velocidade permitida. Eu vi um caso, um tempo, uma notícia de um caso parecido. Quer dizer, um motorista foi multado porque estava acima da velocidade permitida. Só que entrou com recurso, não sei depois o que que deu, se foi favorável ou não, mas o argumento dele é que a medida que tiveram, de alguma forma, foi só da velocidade média e não da velocidade instantânea. O que conta para multar é a velocidade instantânea. Então, aqui, no instante 20, ele estava no instante 14. Vamos colocar aqui dois, vai. 2 horas da tarde, ele estava no quilômetro 20 e às 4 horas ele estava no quilômetro 4, no quilômetro 280. Tudo bem? Então, qual que é a velocidade média do veículo nessas situações? Eu vou fazer o gráfico um pouco diferente aqui, porque senão vai ficar muito em cima um do outro. Eu vou fazer maior, deixa eu.
Bem, imagine que esse é o gráfico. Posição em função do tempo. Bom, e aqui ele estava. O que que é a velocidade? O que que é essa taxa de variação? Velocidade média. É a inclinação dessa reta secante. Vamos imaginar. Talvez ele tenha continuado, mas eu vou fazer nesse intervalo. É, é posição em função do tempo. Sim, tudo bem. Pode voltar. Tá. É... Tá bom, vamos fazer um desenho que não volta. É numa rodovia mais difícil. Deu retorno, né? Continua, não faz muito sentido, né? Então, vamos dizer assim. Tá, pronto. Bom, o que que a gente pode dizer? Velocidade média. Qual que é a velocidade média nesse intervalo? Então, vamos chamar essa função de f de x e essa de esse valor vai ser a e esse valor vai ser b. Velocidade média é f de b menos f de a sobre b menos a, né? Tudo bem? Então, isso vai dar quanto? Quanto que é f de b? 280 menos f de a é 20. 4 menos 2, isso vai ser 260 dividido por 2, isso vai ser 130. Quais são as unidades? Quilômetros por hora. A velocidade média nesse trecho foi 130 quilômetros por hora. Pergunta número 1. Podemos afirmar que o veículo andou a 130 quilômetros por hora constantemente todo esse período? Não. Podemos, pergunta número 2, podemos, então, no caso do processo lá do recurso, podemos, claro que no recurso eu não sei se tem mais coisas legais, né? Quer dizer, se você pode essa informação mesmo, tá? E a lei é mais complicada do que a matemática. Mas podemos afirmar que N, em algum momento, atingiu pelo menos essa velocidade média instantânea? Quer dizer, intuitivamente a gente pensa que não, que sim, né? Que não é possível ele andar sempre a 100, menos 130 km por hora. Quer dizer, em todo o trecho ele estava lá 110, 120 km por hora, 105, e na média deu 130 km por hora. Não é possível isso, né? Tudo bem. E mais, é possível afirmar que em algum momento então, a resposta que já é sim. E mais, será que é possível dizer que em algum momento a velocidade é, instantânea foi exatamente 130 km por hora? Que no velocímetro marcou exatamente 130 km por hora? Sim, podemos afirmar. E mais ou menos no gráfico, onde ficaria? Ficaria aqui. Então, vejam que é como se fosse uma versão do Teorema de Rowley rotacionado. Eu fiz o desenho meio ruim, né? Não está paralelo. Está se afastando um pouco. Tá, tá. É... Aqui. Tudo bem? Então, em algum momento, essa velocidade instantânea, essa reta tangente, é, é paralela à reta secante dada. Tudo bem? Quer dizer, nesse momento, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Então, né, antes de fazer, enunciar o teorema, eu vou aqui é, pegar um problema concreto aqui. Eu vou mudar esses A e B
Aqui eu vou colocar. Nossa, o 2 vai muito longe, não. Eu vou colocar -1. Não, -1 fica muito perto aqui. Tá, eu vou colocar -1,5. E aqui f de -1,5. Vamos ver se ele vai entender. Tá. Agora eu vou pegar a reta. Ah, já tá aqui. Nesse caso vai ter duas respostas, né? Configurações por. Eu vou pegar aqui azul. Pronto. Então, com base nesse desenho aqui, eu vou passar um exercício. Exercício. Encontre uma reta tangente. Eu estou até colocando uma porque na resposta tem duas, né? Pode ser também as retas tangentes ao gráfico de f de x igual a x ao cubo menos x mais um paralela à reta secante entre é, que liga, né? Vamos colocar assim, que liga os pontos f de menos um meio. Opa, menos meio. Não, é três. Como é que é? Menos 3/2, né? 3/2. F de menos 3/2 e um F de um. Tudo bem. Então, eu quero uma reta que seja paralela a essa aqui e que tangencie esse gráfico. Tudo bem? Já estou imaginando, pode ser aqui e aqui, né? Já dá para ver que tem dois pontos mais ou menos. Vamos calcular exatamente. Bom, vocês viram a equação da reta tangente, né? Tá. Então, resolução. Então, a gente vai ter o seguinte. É, a equação da reta tangente a um ponto C vai ser é, R de x, vou chamar aqui R a reta, vai ser, você se lembra como faz, né? Então F de C mais F' de C, x menos C. Explicando é, essa, essa expressão, que na verdade nada mais é do que o polinômio de grau 1, em torno do ponto C, é o seguinte.
O que eu quero nessa função, nessa reta, são duas propriedades. A reta e a função coincidem no ponto, porque se a reta tangente passa no ponto C, ela vai ter que passar pelo mesmo ponto que a função passa. Então, ela tem que coincidir, né? Você quer o quê? R de C é igual a F de C, e a derivada também coincide. Tudo bem? É isso que a gente quer na reta tangente. Uma reta que coincida com f no valor da função e na primeira derivada. Depois vocês vão ver, sei qual cálculo, acho que ainda não é nesse cálculo, que o polinômio de Taylor vai ser o polinômio de grau n que coincide até a enésima derivada da função. Tudo bem? Aí vai ficando cada vez mais parecido com a função. Tanto que aí, no caso de função ser analítica, a soma infinita o limite infinito desse polinômio, né, vai dar o polinômio da série de Taylor, vai dar exatamente a função. Bom, então, quando você pega, só para ver como isso funciona, se você troca x por c, aqui dá zero e aqui é um c, viu? Não é um zero. Aqui vai dar zero, então a função vai dar só f de c. Então, r de c é igual a f de c. Se você agora vai calcular a derivada dessa reta, isso desaparece porque é constante, f' de c vezes c também vai desaparecer, e vai sobrar só o quê? F' de c vezes x, e quando deriva dá exatamente f' de c. Lembrando, f' de c é um valor fixo, é uma constante, tudo bem? Não depende de x. Então, né, por isso que isso dá uma reta. Tudo bem? Agora, o que que a gente quer saber sobre o c? Precisamos que f' de c seja a seja justamente a taxa de variação entre B e A, porque tem que ter a mesma inclinação dessa reta. Como é que eu calculo a inclinação dessa reta? F de B menos F de A dividido por B menos A. Tudo bem? Dividido por B menos A. Tudo bem? Aqui eu fiz questão de colocar os números para ver o que que acontece. Então, aqui. Ah, tá. Tá. A conta vai ficar meio feia. Vamos fazer aqui com a calculadora. É, Então, f de um c vai ser f de um menos f de menos 1,5 dividido por 2,5, né? Aqui já posso fazer, pelo menos isso tem que fazer de cabeça, né? Tá. Deu 0,75. Essa é a inclinação. Tudo bem? Deu 0,75, que é 3,5. Nossa, pensei que fosse alguma coisa mais complicada. Deixa eu só ver aqui. Não está fazendo nenhuma aproximação, não? Menos 3,5. Então, isso dá menos 27 sobre oitavo, sobre 8, mais 3 meios, mais um. Isso vai ser menos 27 oitavos, mais... Tá, então isso menos f de um que é um. Então, isso vai ser 4 12 oitavos, que é igual a menos 15 oitavos. Não, peraí.
Não. É. Tá. Dividido por 5/2, né? Então, isso vai ser menos 15/5 menos 3/4. Tá, mas era para dar menos 0,75, né? Vamos ver se eu coloquei errado aqui. Ah, claro que eu coloquei errado, né? Aqui eu coloquei... Não, não. F de um menos F de menos 1,5. Ah, tá certo. Tá certo isso, porque aqui na hora vocês vão fazer... É o contrário, um menos isso, né? Um menos isso. Tá. Pensei que eu fosse dar uma coisa mais complicada. Então, não, 3,5 não, 3/4. Tudo bem? Então, F' de C é 3/4. Tudo bem? E agora eu vou resolver essa equação aqui. A gente quer resolver, vamos resolver, F' de x igual a 3/4. Ou seja, 3x ao quadrado mais menos 1 igual a 3/4. 3x ao quadrado é igual a... vai para lá, 7/4, isso? Então, x é igual a mais ou menos raiz de 7 sobre 3, sobre aqui 2, 6. Tudo bem? É isso, né? Bom, agora eu vou substituir aqui nessa expressão. Então, f r de x é igual a f de c, aqui eu já vou colocar direto, mais é, aqui eu não vou chamar de C porque causa uma confusão aqui, né? Eu vou chamar de D. Pronto. Aqui eu vou colocar em algum lugar. Opa, deixa eu apagar aqui. Eu vou chamar C de menos raiz de 7 sobre 6. Tudo bem? E agora, R de x vai ser F de C mais 0,75 vezes x menos C. Opa, mais? Coloquei igual. Peraí, tá acontecendo alguma coisa errada. Hum, tá. Tem alguma coisa errada aqui. O quê? Ah, tá. Claro, tinha que... Ah, claro. 3x ao quadrado é igual a 7/4. X ao quadrado é igual a 7/12. Olha, então aqui, x é igual a raiz de 7, mais ou menos raiz de 7, sobre 4 raiz de 3, né? Ou raiz de 12. Tudo bem? Agora sim, né?
Derivei e igualei a 3 quartos, porque eu quero que dê isso. Ah, não, eu passei para cá. Eu transformei menos 4 sobre 4 e passei somando para transformar em 7 quartos. Tudo bem? Então, aqui, por isso que está aqui, vou colocar raiz de 12. Ah, agora deu certo. Tudo bem? Tá, então, na verdade, vai ter outra solução. É, Configurações aqui, vou colocar vermelho. Tudo bem? E aí, esse ponto seria qual? Esse outro que faltou? Seria igualzinho aqui, só que com o raiz de 7 sobre 12. Tudo bem? Então, aqui eu estou usando a solução menos raiz de 7 sobre raiz de 12. Tudo bem? Então, pessoal, o teorema do valor médio vai dizer isso, que sempre tem um ponto no meio em que a velocidade instantânea vai ser a velocidade média. Hipóteses do teorema de Rømer, ou melhor, as hipóteses do teorema do valor médio são iguaizinhas à hipótese do teorema de Rømer, com exceção de que a gente não precisa ter f de B igual a f de A. Tudo bem? Então, teorema do valor médio. Então, seja, novamente, eu vou aplicar o teorema para uma função definida no intervalo AB, mas na prática a gente vai pegar uma função com definido um intervalo maior e restringir a esse intervalo menor. Contínua em A, B e derivável em A, B. Tudo bem? Existe C pertencente a AB, tal que f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Pessoal, então como é que eu faço isso? É, Vou até... Pessoal, como é que eu faço isso? Está vendo essa reta em cor mais ou menos laranja? O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, subtrair essa função verde pela função azul da reta secante. E aí, o que que acontece com isso? Olha nesses pontos aqui, eu vou até pegar P de menos 1,5. Então, eu vou pegar menos 1,5, P de menos 1,5. Deu isso. E menos 1 P de 1. Deu isso. Olha o que eu estou fazendo. Quando eu faço essa subtração dessa função pela reta, eu obtenho
que esses dois pontos passaram a ser iguais. O f de A e o f de B, ou melhor, o g de A e o g de B para essa outra função g. E aí eu posso aplicar o teorema de Rolle. E aí, quando eu aplico o teorema de Rolle, eu volto na função original e encontro a função que eu quero. Tudo bem? Quer dizer, eu desço o gráfico, eu rotaciono, não é bem rotacionar. Eu subtraio essa reta, aplico o teorema de Rolle para essa função, menos essa reta aí, e depois volto no original. Tudo bem? Na verdade, não precisa subtrair toda a reta. Se subtrair toda a reta, vai tudo para o zero. Mas não precisa. Você só precisa subtrair essa reta deslocada passando pelo eixo X. O quê? Ah, eu só pus... Ah, dois, né? Dois, verdade. Desculpa. Ah, cadê o apagador? Aqui. Verdade. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Então, então vamos fazer a demonstração. Considere g de x igual a f de x menos, agora eu vou fazer a subtração que eu quero. F de b menos f de a sobre b menos a, x menos a. Essa é a função que eu quero subtrair. É essa reta que é parecida com aquela que eu quero subtrair. O que que a gente tem? Então, essa função parece ver do nada, mas na verdade, o que eu estou fazendo é algo parecido com aquela função laranja. Na verdade, eu teria que também subtrair por f de a, mas não preciso, porque eu não estou querendo fazer questão que seja f de a igual a f de b igual a zero. Apenas que seja um f de a igual a f de b. Eu estou pegando essa função e subtraindo por uma reta. Isso aqui é uma reta. Vou colocar os parênteses para não ter dúvida. Tudo bem? Temos. Bom, essa função g, estou subtraindo por uma reta que é contínua e derivável em todo lugar. Então, essa função g contínua é, e derivável. Tudo bem? É contínua em AB, derivável em um intervalo aberto AB. Então, temos que g é contínua em AB e derivável em AB. Tudo bem? Porque eu estou subtraindo uma função que não vai alterar isso. Bom, então, agora a gente tem que testar essa outra hipótese do teorema de Rolle, se g de A é igual a g de B. Além disso, g de A vai ser o quê? F de A menos F de B menos F de A sobre B menos A, que multiplica A menos A. Tudo bem? Eu estou pegando aquela função g e substituindo x por A. O que que deu aqui? Aqui deu zero. Isso também está multiplicando por zero, vai dar zero. Então, sobrou apenas f de A. G de B vai ser f de B menos f de B menos f de A, que multiplica B menos A sobre B menos A. Aqui é claro que B é diferente de A, por isso posso fazer essa divisão. Isso vai dar o quê? F. É, ah, peraí. Sim, sim. F de B menos f de B menos f de A, que vai ser igual a f de B menos f de B mais f de A, que vai ser igual a f de A. Tudo bem?
Logo, pelo teorema de Rolo, existe C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que F' de C é igual a zero, ou melhor, G' de C é igual a zero, tudo bem? Porque G de A e G de B, ambos são iguais a F de A, então são iguais, eu posso aplicar o teorema de Rolo, né? Quer dizer, o ponto onde essa derivada aqui está paralelo ao azul, se eu fizer a reta tangente aqui, vai ser horizontal dessa curva laranja. Bom, é, vou apagar aqui, posso? Agora, o que que é G' de x? G' de x, ou melhor, G' de C, ó, vou calcular G' de x, vai ser F' de x menos, aqui, na hora de eu distribuir, aqui vai dar uma constante. Esse treco aqui multiplicado por A, não tem o x envolvido, então vai dar constante, derivada é zero. Então, na hora só vai sobrar esse múltiplo do x. Então, a derivada desse pedaço vai ser justamente esse coeficiente que está multiplicando x menos A, de B menos f de A sobre B menos A. Tudo bem? Então, o que que a gente tem? Logo, é, então, eu vou colocar logo f' dx vai ser g' dx mais, eu vou passar para o outro lado, né? F de B menos F de A sobre B menos A. Então, quem que vai ser F' de C? Vai ser G' de C, que a gente viu que é zero, que vai ser F de B menos F de A sobre B menos A. Opa, mais, né? Mais F de B menos F de A sobre B menos A, que é o que a gente queria provar. Tudo bem? a, a parte F de B, isso, essa parte ali, F de B menos F de A sobre B menos A. Tá. Sim. Então, vamos fazer aqui com mais detalhes. Então, aqui, essa parte aqui vai ser F de B menos F de A sobre B menos A multiplicando x menos F de B menos F de A vezes sobre B menos A multiplicando A. O que acontece? Tudo isso aqui é constante. Quer dizer, o x não está envolvido. Por isso que eu não aplico regra do quociente, porque não tem o x aqui. Então, tudo isso dá zero. E aqui também é constante. Bem, então a expressão é complicada, parece complicado, mas não tem um x no meio. Então, para derivar, funciona como constante. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Bom, quais são as aplicações próximas que a gente vai ver, né? Vocês vão ver na semana que vem com o Leonardo, é, né, provavelmente, né? Eu não sei o que ele vai fazer, do teorema do valor médio. Uma é aquele resultado que eu mencionei para vocês na última aula de exercício que eu dei, que se a função tem derivada positiva em todo o intervalo, então ela é crescente nesse intervalo. Basicamente, a ideia é a seguinte: se ela não for crescente, você encontra dois AB tais que isso aqui é menor ou igual a zero.
Então, vai ter que ter um ponto em que a derivada vai dar isso aqui, que é menor ou igual a zero. Tudo bem? Então, essa é a ideia. E depois, aí já é mais complicado, prova, mas quando vocês resolverem integral, o teorema do valor médio vai ser usado para mostrar o teorema fundamental do cálculo, que basicamente é, se eu quero calcular a área embaixo do gráfico de uma função, eu encontro a antiderivada, quer dizer, a função cuja derivada daquela função dada, e aí calculo a diferença em dois pontos. Tudo bem? Então, isso também vai usar o teorema do valor médio. Tudo bem?